Escolhido. Não foi por acaso. Você não chegou até essa mensagem por acidente ou coincidência. Existe uma engrenagem invisível operando nos bastidores do tempo, movida por um plano eterno, que fez com que você estivesse aqui, lendo isso agora. Antes mesmo que esta semana surgisse no calendário, o céu já havia desenhado este exato momento como um encontro marcado. Você foi convocado, não convidado. Algo dentro de você, talvez um incômodo ou uma ansiedade silenciosa, já sinalizava que algo grande estava prestes a acontecer. E está. O que Deus vai revelar em sua vida a partir desta quarta-feira não será apenas uma confirmação. Será um divisor de águas. Vai tocar fundo. Vai desbloquear o que estava travado, iluminar o que estava nebuloso e trazer paz onde havia apenas confusão. Você tem sentido a pressão nos bastidores da alma. Uma sensação estranha de que algo está mudando, mesmo que você ainda não consiga enxergar. Há dias em que tudo parece igual por fora, mas seu coração pulsa num ritmo diferente. É como se sua alma estivesse em gestação, sentindo dores de algo que está para nascer. Uma promessa divina que se aproxima, ainda que seus olhos não vejam. Esse desconforto não é fraqueza, é preparação. Deus está afinando sua sensibilidade espiritual, preparando seus ouvidos para escutar o que vai ser revelado. E isso virá em formas inesperadas. Uma conversa aparentemente comum, uma manchete que salta aos olhos, uma notificação que ecoa como resposta. Não se trata de sinais aleatórios. Cada detalhe será uma peça encaixando-se com precisão profética. Quarta-feira será mais do que um dia comum. Será um clarão na estrada que você tem caminhado às cegas. As respostas que pareciam atrasadas, os caminhos que estavam fechados, as sensações que você não conseguia explicar, tudo ganhará sentido. Não será uma explicação racional, será um sopro espiritual. O céu vai entregar algo que alinhará suas emoções, mente e propósito. E se essa palavra já está ativando algo aí dentro de você, se seu coração está acelerando, se sua alma está inquieta, então reconheça, você foi escolhido para este mover. Não lute contra isso. Abrace, aceite, porque este é um marco no seu tempo espiritual. Vamos transformar esse momento em um ponto de contato com o sobrenatural. Uma corrente de concordância global que cobre sua semana com um manto profético. Se esta é sua primeira visita ao canal Portal dos Escolhidos, não perca tempo. Inscreva-se agora e ative o sininho para receber cada mensagem que vai muito além do simples conhecimento. Aqui, a ativação espiritual é real. Cada palavra que você ouve foi cuidadosamente canalizada para despertar aquela parte adormecida dentro de você, reacendendo o poder que sempre foi seu por direito. E para quem deseja dar um passo ainda maior nessa jornada, eu convido você a conhecer o Clube de Membros do Portal dos Escolhidos. Uma comunidade exclusiva onde você terá acesso a conteúdo especiais, conexões profundas e suporte para crescer espiritualmente ao lado de pessoas que compartilham do mesmo propósito. E a você que tem semeado neste ministério, seja através do link nos comentários do Super Obrigado ou até mesmo com uma oração, entenda isso, você não está apenas apoiando, você está se posicionando como um pilar espiritual em algo maior do que imagina. Sua oferta, seu tempo, sua fé, tudo isso grita algo do mundo invisível. Sua semente é uma declaração, não de necessidade, mas de prontidão. É como se o seu espírito estivesse dizendo: Senhor, estou aqui, mostra-me o próximo passo. E em resposta, o céu está prestes a responder com precisão cirúrgica. Vai ser como ver as peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixando. A névoa vai se dissipar, os sinais vão convergir, e o que era confuso será revelado com clareza. Você já viveu uma fase em que tudo parecia igual, mas algo dentro de você sabia, com uma certeza estranha e firme,
que estava tudo prestes a virar. Como se o cenário não mudasse, mas o enredo estivesse prestes a dar uma reviravolta épica. Você continuava sorrindo, trabalhando, cumprindo seus compromissos, mas por dentro havia um campo de batalha, algo como um empurrão invisível, uma expectativa espiritual que você não conseguia calar. E quanto mais você tentava ignorar, mais forte aquilo se manifestava nos seus pensamentos, nos seus sonhos, nos seus silêncios. Era como se o céu estivesse sussurrando em uma linguagem que só sua alma entendia. Prepare-se. E agora você chegou até aqui, a esse ponto exato do tempo. Isso não é por acaso, é ativação, é alinhamento divino. A confirmação que você tanto orou, tantas vezes pediu em silêncio, está próxima. E ela não virá de forma genérica ou vaga. Ela será específica, direta, impossível de negar. Talvez num toque sutil ou num estrondo que ecoará por dias, mas de qualquer forma, você saberá. Vai sentir, vai reconhecer. Porque quando Deus fala com os seus escolhidos, Ele não deixa espaço para dúvida. Ele toca no íntimo, revela no invisível e muda o natural. Esteja atento. Quarta-feira será o início de um novo ciclo. E o que começa com revelação, termina com transformação. Se você sentiu cada palavra ressoar dentro do seu peito como se fosse escrita para você, então não segure isso só para si. Compartilhe, ative esse mover. Diga de onde você está assistindo. Escreva "Estou pronto" nos comentários e envolva-se nesse mover com fé, porque o céu está prestes a se inclinar na sua direção, não com migalhas, mas com destino, com propósito, com resposta. Muitos ao seu redor não vão compreender o que se passa dentro de você. Alguns vão te chamar de instável, exagerado, até perdido, mas o que queima aí dentro não é desequilíbrio, é um chamado, não é insatisfação, é ativação. Você está sendo impulsionado por algo muito maior do que consegue explicar, e essa pressão, essa inquietude, esse nó no peito que não desfaz, não são sinais de que algo está errado, são sinais de que o céu está em movimento dentro de você. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos que toda a criação geme como em dores de parto. E é exatamente isso que você sente, uma dor sem causa aparente, uma angústia que não se encaixa em diagnósticos humanos, uma agitação que só pode ser espiritual. Deus está arrancando suas raízes do campo antigo, porque o novo terreno já está sendo preparado. E o transplante está próximo. O desconforto é só o anúncio sagrado de que uma nova estação está batendo à porta. Não interprete o incômodo como confusão. Ele é uma preparação em silêncio. Há algo no invisível sendo organizado com precisão milimétrica. O céu está reposicionando sua história com uma ordem que desafia a lógica humana. Alguns de vocês têm orado com lágrimas: Senhor, me dá um sinal. E o céu responde de forma simples e direta: quarta-feira. Não espere fogos de artifício, visões arrebatadoras ou trovões do céu. Espere algo íntimo, certeiro e profundo. Pode ser uma mensagem específica, uma frase em uma conversa aleatória, uma resposta inesperada, uma porta aberta onde antes havia parede. Será algo que apenas o seu espírito reconhecerá como divino. Os outros talvez nem notem, mas para você será um estrondo no coração, um sussurro celestial com peso de 1000 trombetas. E você vai saber, vai sentir, vai dizer: é isso, era isso que eu estava esperando sem saber exatamente o que. Não é coincidência você estar se sentindo desalinhado com tudo à sua volta. Há um movimento espiritual em andamento e você foi inserido no meio dele sem pedir permissão. De repente, o que antes fazia sentido, hoje te incomoda. O ambiente que te acolhia agora parece te repelir. Você tenta explicar aos outros, mas ninguém entende. Nem você mesmo consegue justificar por que tudo está diferente, porque seus desejos mudaram, porque seu espírito não encontra repouso. Mas eu te digo,
Isso é prova de que você foi marcado. O céu te separou. Você está em uma atualização divina, numa rota que não foi revelada a todos. A inquietação que você sente é apenas um reflexo do céu dizendo: não é aqui, não é mais. E por mais que tente se encaixar de novo no sistema antigo, ele já não te comporta, porque o novo já começou, dentro de você. A palavra diz em Coríntios que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Elas parecem tolices para ele. Por isso, você não será compreendido. Nem sempre haverá lógica nas mudanças que você sente, mas haverá direção. Não duvide da sua percepção só porque ninguém mais está sentindo o que você sente. O que pulsa em você é real, é profético, é orientação antes da materialização. E mesmo que seus pés ainda estejam em terrenos conhecidos, seu espírito já caminha em promessas ainda invisíveis. Esse estiramento, esse puxão entre dois mundos, é o sinal de que você está prestes a cruzar um limiar. É como se o céu tivesse colocado você entre dois reinos, o que foi e o que ainda será. Um espaço desconfortável, silencioso, às vezes solitário, mas totalmente sagrado. A maioria nunca vai te contar isso, mas o entre é um lugar santo. É nesse espaço de transição que os maiores guerreiros do céu são forjados. Quando tudo parece estagnado, é ali que a fé é refinada, que a identidade é lapidada, que a voz de Deus se torna mais nítida do que o barulho das circunstâncias. Pode não haver luzes, palmas ou validações externas, mas é nesse chão, invisível aos olhos humanos, que o céu faz seu trabalho mais profundo. Hebreus nos lembra que fé é certeza sem ver. E Deus está te treinando para confiar no invisível, para caminhar sem mapa, para obedecer sem sinais evidentes. Ele está te ensinando a andar sobre as águas sem esperar ver a ponte, a agir mesmo sem entender, a declarar sim, antes mesmo de saber o que vem depois. Prepare-se, porque quarta-feira não será apenas mais um dia no calendário. Será um ponto de ativação espiritual, um divisor de águas que pode vir disfarçado de simplicidade. E você não pode se dar ao luxo de ignorar. Seu espírito já está em alerta, sua sensibilidade já está sendo afinada. O céu está prestes a se manifestar de forma personalizada, certeira, inconfundível. Se essa mensagem falou com você, e você sabe que falou, declare isso nos comentários. Escreva o nome da sua cidade, o horário que você está lendo isso, diga: estou pronto. Porque esse acordo profético coletivo que formamos aqui carrega poder. Ele sela esse momento como algo além do normal. Compartilhe com quem precisa despertar. Este é um chamado para os escolhidos, e se você ainda está lendo isso, é porque você é um deles. Isso que você está enfrentando agora não é castigo, é um preparo sagrado, um treinamento estratégico vindo diretamente dos céus. Você está sendo moldado, refinado, alinhado com um propósito que ainda não foi revelado por completo, mas que está mais perto do que imagina. Se conseguir permanecer firme neste lugar desconfortável, silencioso e muitas vezes solitário, você será posicionado com firmeza no que está por vir. E preste atenção, nesta quarta-feira, o cenário vai mudar. Não será pelo seu esforço, nem pelo seu merecimento, mas porque o reino determinou que chegou o tempo. Você sentirá uma espécie de liberação espiritual, um sim ecoando no seu interior, uma clareza que rasga a neblina. Aquilo que antes era sombra, dúvida, incerteza, vai se tornar direção, visão e convicção. O que era uma expectativa pesada se tornará em resposta visível. E tudo isso acontecerá com precisão, não porque você forçou, mas porque Deus decidiu. Vamos ser transparentes. Você tem vivido sob uma pressão que parece esmagar, pressão mental que corrói por dentro, peso emocional que desgasta a alma, lutas espirituais que drenam sua energia. Você tem se perguntado: será que ainda tem algo reservado para mim?
Será que ainda sou visto por Deus? Há dias em que parece que quanto mais você ora, mais distante a resposta fica. Quanto mais você acredita, mais difícil se torna. Mas escute isso: a pressão é a própria profecia em ação. O apóstolo Paulo escreveu em Coríntios que a leve e momentânea tribulação está gerando um peso eterno de glória. Em outras palavras, nada está sendo desperdiçado. Cada lágrima caída, cada não recebido, cada porta que se fechou na sua cara, tudo isso está sendo usado por Deus como matéria-prima para construir algo eterno em você. E quando o dia certo chegar, e está chegando, você vai olhar para trás e enxergar: aquilo não era castigo, era construção. As coisas não fazem sentido agora, porque o propósito ainda está sendo estruturado. Deus está movimentando peças nos bastidores. Pessoas que você ainda não conhece, lugares que você ainda não pisou, decisões que nem chegaram até você. Tudo está sendo alinhado com exatidão. Tem conexões sendo costuradas no silêncio. Tem ambientes sendo preparados com o seu nome, mesmo que você ainda não veja nenhuma indicação disso. Por que esse silêncio todo? Porque Deus é meticuloso demais para permitir que sua promessa seja revelada antes da hora certa. Ele não quer apenas que você entre no próximo nível. Ele quer que você seja estabelecido nele. E isso exige não só fé, mas estrutura. Por isso, o processo é minucioso. Por isso, o silêncio foi necessário. Era o intervalo onde o céu organizava a cena do seu surgimento. Quando tudo se encaixar, será impossível negar: foi Deus, nada fora do lugar, nenhuma peça faltando. Será a manifestação perfeita de uma promessa que já estava sendo gestada. Mesmo que tudo pareça parado, você está sendo guiado com passos ordenados. O Salmo 37 afirma que os passos do justo são conduzidos pelo Senhor. Isso significa que mesmo quando você acha que está andando em círculos, você está avançando. Mesmo quando parece que todas as portas estão fechadas, alguma coisa está se movendo no mundo espiritual. Você pode não estar vendo os sinais, mas eles estão lá. E muito em breve, o que parecia desorganizado se tornará alinhamento visível. Não espere que quarta-feira resolva todos os seus dilemas. Espere que ela ative uma nova rota. Será o início de algo novo, não o fim do processo. O ponto de ignição de uma jornada que vai exigir foco, fé e ação. Você ainda enfrentará batalhas, mas agora com clareza. Você ainda terá desafios, mas agora com direção. E isso faz toda a diferença, porque quem sabe para onde vai não se perde no meio do caminho. E quem tem direção do alto anda com autoridade. Essa transição não é sobre conforto, é sobre clareza. É sobre ter convicção suficiente para continuar mesmo quando tudo ao redor grita para você parar. Deus vai liberar algo no seu espírito que fará você parar de buscar validação externa. Você vai deixar de esperar reconhecimento das pessoas, vai parar de mendigar confirmação. Porque quando você ouve o céu, tudo muda. Uma vez que Deus sussurra no seu íntimo, você se torna inabalável. E essa será a sua arma mais poderosa. Porque o inimigo não teme quem tem força, ele teme quem tem certeza. E essa certeza vai te tornar perigoso para o inferno. Você não está à deriva, você está prestes a ser revelado. E quando esse momento chegar, nada será capaz de impedir o que Deus já ativou dentro de você. Você não vive mais sob o domínio das emoções passageiras ou das opiniões alheias. Agora, você está enraizado em algo mais profundo, firmado numa direção clara, inabalável. Provérbios nos lembra: a sabedoria é a coisa principal. Portanto, adquira sabedoria e com toda a sua aquisição, adquira entendimento. E entenda: o que está chegando na quarta-feira não é uma bênção visível, não é um presente embrulhado. É discernimento, é revelação, é clareza. É aquele tipo de iluminação que responde às perguntas que o seu coração carregava em silêncio.
É o tipo de resposta que não faz barulho, mas muda completamente a forma como você caminha. Depois dessa quarta-feira, você não andará mais no escuro. Você não hesitará mais em cada bifurcação, porque a revelação que vem é o tipo que transforma a alma, que firma o espírito, que redefine o que você acredita sobre o próprio destino. Enquanto muitos se movimentam pelos olhos, vivendo de aparências, sinais e palmas, você está sendo treinado para se mover pelo que sente no espírito. Este não é o tempo de correr com a multidão. É o tempo de andar no compasso da eternidade. Deus está refinando sua percepção interior. Está te ensinando a pausar quando tudo diz vai, a esperar quando o mundo grita corra, a ouvir antes de falar, a discernir antes de decidir. Porque a jornada que te aguarda exige precisão, não carisma. Ela exige consciência espiritual, não performance. Nesta quarta-feira, algo vai se alinhar dentro de você. E não é apenas para te fazer ouvir a voz de Deus mais nítida, mas para te proteger daquilo que se apresenta bonito, mas destrói sua vocação. Muitas das distrações mais perigosas chegam disfarçadas de oportunidade. Por isso, Deus está afilando seu espírito como uma lâmina, para que sua sensibilidade seja sua proteção. O dom que você carrega pode até abrir portas, mas é o discernimento que vai te manter dentro delas. Não se iluda com o barulho do sucesso momentâneo. Não troque clareza por empolgação. Quando o Espírito Santo guia, você não se perde em expectativas humanas. Você acerta no tempo, no lugar, na decisão. E isso muda tudo. Esta não é uma mensagem de sinta-se bem. É uma mensagem de realinhamento mental. Quando Deus confirma algo, Ele não apenas te dá um arrepio, Ele te reposiciona. Ele mexe na forma como você enxerga o que viveu, como reage ao que sente e como se prepara para o que está por vir. É a mudança interna que antecede o avanço externo, porque tudo o que você vive fora começa com o que você acredita por dentro. E quando sua mente se eleva, sua realidade precisa seguir o mesmo caminho. Seu vocabulário muda, suas metas sobem, seu espírito se ergue. Você para de agir pela necessidade de aceitação e começa a se mover a partir de uma identidade revelada. Romanos nos manda transformar a mente, não o cenário. O que vai acontecer com você nesta quarta-feira não é apenas uma virada de chave. É um reinício de rota, uma restauração do seu olhar. Você deixará de enxergar pelas lentes da dor, da decepção, do medo de tentar. Você não vai mais abaixar sua luz só para caber em espaços pequenos. Não vai mais diminuir sua fé para não se frustrar. Você vai enxergar o que carrega. Você vai entender por que foi escolhido. Você vai saber, no mais íntimo do seu ser, que há uma força divina operando em você, muito além do que os olhos podem captar. E quando esse tipo de consciência desperta, tudo à sua volta começa a se alinhar. As conversas mudam, as decisões se refinam, a postura se firma, porque quem pensa com clareza vive com autoridade. Nem todos vão entender o que esta quarta-feira representará na sua vida. E está tudo bem. Eles não caminharam pelas mesmas noites escuras, não ouviram seus sussurros sufocados, não carregaram as dúvidas silenciosas que você teve que enfrentar, não estavam contigo quando você se perguntava, no silêncio da madrugada, se ainda havia um plano. Mas Deus estava, e Ele viu tudo, e Ele te guiou até aqui, não para um final, mas para um despertar. E mesmo que para os outros pareça mais uma quarta-feira qualquer, você vai saber. Vai sentir no espírito a mudança sutil e poderosa. Vai reconhecer o toque invisível dele em algo que parecia comum, mas se tornará inesquecível. E o melhor de tudo, você não vai precisar provar nada a ninguém. Porque quando Deus confirma, não precisa de plateia, não precisa de curtidas, não precisa de validação. Você vai simplesmente saber, e isso será suficiente.
Algumas verdades são tão profundamente espirituais que não foram feitas para serem explicadas com palavras, mas sim carregadas com reverência. Não se trata de receber palmas, nem de esperar que os outros entendam. Trata-se de obedecer a um chamado que vem do alto, mesmo quando ninguém mais vê. Porque quando você responde ao céu com um sim firme, é como se as engrenagens invisíveis do propósito começassem a se mover. A resposta vem depois da entrega. A provisão nasce após a decisão. E o milagre começa quando você simplesmente se dispõe. Em Atos está escrito: o Espírito Santo é dado àqueles que obedecem. É nesse ponto que os céus se abrem e o extraordinário começa a seguir o simples gesto de fé. Sua obediência é o que ativa o sobrenatural. Não precisa ser ruidosa, precisa ser real. Talvez você esteja se sentindo como quem está à beira de um colapso. Tem noites mal dormidas, pensamentos agitados e uma angústia que parece apertar o peito sem pedir licença. Por fora, você veste um sorriso e diz que está tudo bem, mas por dentro está gritando por alívio, desejando que Deus te dê um sinal de que está vendo, de que está aí com você, e Ele está. Isaías diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Nesta nova semana, uma paz sem lógica vai te alcançar. Uma tranquilidade que não depende de explicações, que não precisa de provas, que simplesmente invade e domina. Ela não virá de respostas humanas, nem de circunstâncias que mudam. Ela virá da presença dele, e só isso será suficiente para calar os ruídos da ansiedade que tem te paralisado. Se essa palavra acendeu algo dentro de você, se sua alma sentiu o chamado silencioso sendo confirmado, escreva aí nos comentários o nome da sua cidade e o horário em que essa mensagem chegou até você. Vamos cobrir esse mover com um acordo espiritual global. E se você quer apoiar este ministério, você pode plantar uma semente através do botão Valeu Demais ou do link fixado. Mas lembre-se, você não está apenas doando, você está ativando algo no invisível. Você está selando essa palavra com fé, porque sim, o céu está prestes a responder. Você não veio até aqui por acaso. Há algo em movimento no invisível, e você tem sentido isso, não com os olhos, mas com a alma. Nos bastidores do seu silêncio, enquanto o mundo pensava que nada acontecia, você estava se posicionando, ajustando o coração, afinando os ouvidos espirituais, preparando o espírito para algo maior. E agora chegou o momento onde o céu começa a responder. Então, Senhor, se for necessário, sacode os alicerces dessa jornada. Se houver muros entre nós e o propósito, derrube-os. Se houver ruído abafando o chamado, cala-o. Mas, acima de tudo, não nos deixe passar despercebidos por esse instante divino. Que essa quarta-feira não seja apenas uma data no calendário, mas o portal onde orações antigas se encontram com respostas eternas. Talvez você tenha esperado por esse sinal durante anos. E agora, no ordinário de uma quarta-feira, Deus quer transformar o comum em extraordinário. Que esse dia seja o ponto final das suas dúvidas e o parágrafo inicial da revelação. Queimar por dentro como uma brasa acesa que nunca se apaga. Que suas decisões não sejam movidas por ansiedade, mas por direção. E agora, Altíssimo, lançamos uma declaração profética sobre cada pessoa que apertar esse botão de inscrição, que curtir e compartilhar essa mensagem. Eles não estão apenas assistindo a um vídeo, estão participando de um mover celestial. Eles estão costurando sementes de verdade nos céus e colhendo destinos em terra firme. Declaramos: toda expressão de fé será recompensada com colheita abundante. O céu está prestes a liberar algo que os olhos ainda não viram e os ouvidos não escutaram.
A bênção que virá será como uma onda repentina. Portas que estavam fechadas se abrirão sem esforço. Proteções invisíveis se erguerão ao redor da sua casa como muralhas. Deus está separando os fiéis, elevando suas vozes e multiplicando suas plataformas. Eles não serão apenas receptores dessa mensagem, mas transmissores do mesmo fogo que os atingiu. A sua obediência não ecoa só no presente, mas ressoa no eterno. Sua fé é semente viva, plantada num solo sagrado. E esse exato momento é o nascimento de uma nova estação, marcada por avanços que desafiam a lógica humana. Senhor, este roteiro é teu. Esta hora é tua. Nós devolvemos tudo a ti com mãos levantadas, corações abertos e expectativa incendiada. Sopro divino, passe por aqui. Use estas palavras como faísca para despertar uma geração adormecida. Que cada alma que ouvir seja impactada de forma irreversível. Que a transformação não seja passageira, mas permanente. E que o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, seja glorificado em cada segundo desse vídeo. Amém e amém. Se essa mensagem fez seu coração vibrar e você deseja apoiar essa missão de levar a palavra de Deus aos 4 cantos, há um link fixado nos comentários. Cada semente, pequena ou grande, carrega o poder de transformar vidas. Obrigado por se tornar parte ativa deste mover celestial. Que sua generosidade seja regada pelo próprio Deus.